Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania, bem-vindo, bem-vinda. Você sabe que o Brasil é o segundo país do mundo em casos de burnout, uma das principais causas de afastamento no trabalho. E segundo o INSS, o número de pessoas afastadas por transtornos mentais aumentou 20% nos últimos 5 anos. E a pressão no ambiente de trabalho está entre os maiores fatores de risco para ansiedade, depressão e outras doenças psicossociais. Hoje no Alesp Cidadania debatemos esse tema e também com destaque para uma importante iniciativa, uma maratona da Abreste, que acontece em São Paulo, aqui na capital, levantando a bandeira da saúde mental, segurança no trabalho. Então, com a gente, temos o prazer de receber o Dr. Ricardo Pacheco. Ele é médico, é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo. Amigo Jeremias, todos os telespectadores da TV Alesp, é uma honra estar junto com vocês aqui. Que ótimo, a honra é toda nossa. Você sabe que, para começar esse programa aqui, eu sempre lembro de algum livro que eu li, né? E eu lembro de um livro que chama O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, né? E o livro é dividido em 2 partes e a segunda fala de empresas. Não sei se você, quem não leu, lê porque é muito legal. E uma parte muito interessante é que um presidente de uma grande empresa, eu não lembro se eu acho que talvez fosse a GE, não sei, uma empresa multinacional muito grande, e ele entrou para a empresa falando lá que era o novo CEO da empresa, e ele falou, olha, nós vamos tratar aqui de segurança do trabalho. Todo mundo achou o cara meio louco, né? Mas isso fez uma transformação na empresa sensacional. Quem não lê, é muito interessante. Por que a segurança no trabalho é tão importante, doutor Ricardo? Eu vou falar que a segurança, vou afirmar para você, Jeremias, que a segurança e a saúde no trabalho é a manutenção da sobrevivência de uma sociedade. Veja só, quando nós entendemos que o paciente, ele é o trabalhador, e que aquele trabalhador, ele gera riqueza para a sociedade, então nós entendemos que se ele estiver seguro e saudável, e saúde é o equilíbrio biopsicossocial e espiritual daquele paciente, daquele trabalhador, nós teremos uma família segurada, nós teremos um município segurado, nós teremos um estado, um território, enfim. É através do trabalho que nós entendemos e afirmamos que existe a manutenção da sobrevivência de uma sociedade. Que bacana. Você sabe que agora a gente está num debate aí do trabalhar 4 horas, X dias por semana, já vem vários debates. E quando vem esse debate eu fico pensando, né? Lá na China tem o presidente de uma empresa que ele fala, olha, aqui se não for 12 por 6, nem venha, né? Existem uns disparates assim, mas a gente vê que quando é muito forçado, também há muita, a perca da saúde mental é grande também, né? Mas quando a gente fala de segurança no trabalho, do que a gente está falando? Vocês medem, por exemplo, produtividade também? Na verdade, se a produtividade ela é ligada diretamente ao equilíbrio biopsicossocial do trabalhador. Né? Se ele está equilibrado para poder desempenhar a sua atividade, ele está equilibrado, para poder chegar em suas métricas necessárias dentro daquela instituição. Então, é por isso que nós entendemos que o trabalhador que esteja saudável, ele vai desempenhar adequadamente aquela determinada função. Enquanto que, se tiver algum desequilíbrio, eu vou falar muito dessa palavra equilíbrio, se tiver um desequilíbrio na questão psicológica, na questão biológica, na questão social, ele vai estar pecando, primeiro com ele mesmo, e depois para com quem ele tem a sua relação direta e indireta. Eu entrevistava aqui, doutor Ricardo, uma pessoa que ele falava, eu prefiro a palavra harmonia ao equilíbrio, porque ele falou, se você pegar uma orquestra, às vezes o violino vai se
vai ter um destaque, depois é outro, né? E às vezes você está dando muita atenção no trabalho e talvez seja aquele momento da vida que você precisa, né? E às vezes é difícil a gente manter equilíbrio. O senhor, como médico, pode até falar mais para a gente. Mas a minha dúvida, principalmente, é a seguinte: quando é que a gente começou a falar de saúde mental? Porque a gente veio de uma sociedade mais industrial e a gente falava de saúde no trabalho, segurança no trabalho, do camarada não perder um dedo, não se machucar, né? Depois esses trabalhos Sim. manuais eles foram ficando menores e hoje a gente está muito na questão da saúde mental muito problemática, né? Quando é que a gente começou a tratar disso? Na verdade, ela sempre foi foco. Nunca saiu do foco do médico, do serviço assistencialista. O que nós encontramos é que fases da sociedade e que vão desde a Revolução Industrial, desde do maquinário a vapor, da questão elétrica, e aí então a gente entra nas questões de internet, mais lá para frente. Agora, então, nós entramos numa época e numa era muito importante, onde que 3 letrinhas estão sendo o foco de toda a sustentabilidade das instituições. A gente fala do E, que é environment, ou seja, o ambiente, o social, e o governmental, então, governança. Né? Então, quando você começa a ter uma organização desse tipo de ordem paralela dentro de uma administração de qualquer empresa, obviamente isso vai passar por uma sociedade, obviamente isso vai passar por um contexto a nível mundial. Quem chamou a atenção para a saúde mental, desde a Organização Mundial de Saúde, lá antes da pandemia, nós vínhamos observando seriamente que, além das lesões repetitivas osteomusculares, aquelas tendinite, tenossinovite, nós estávamos entendendo que essa harmonia, então, daquela equipe, quando nós entendemos que a equipe forma a harmonia, o paciente está em equilíbrio, e vários pacientes trabalhadores juntos no mesmo contexto formam, então, uma harmonia, como você bem próprio disse. Quando nós entendemos que esta harmonia de equipe começa a estar em desigualdade, nós percebemos que o primeiro item a poder atuar nesse indivíduo é a questão psicológica. Portanto, uns 5 anos antes da pandemia, nós começávamos a entender, principalmente com a questão da globalização, principalmente com a questão das informações vindo à tona dentro da sociedade, nós começamos a entender que aquele indivíduo começou a estar um pouco estafado, um pouco menos atento às suas ações individuais. E aí, então, nós começamos a perceber que ele começa a ficar em desequilíbrio com ele, em desarmonia com a sua família, com a sociedade e com o contexto geral. E aí, então, os afastamentos do trabalho começam, então, a significar muito dentro de um contexto de notificações, de um contexto governamental, e entender que esses afastamentos estão ligados à questão psiquiátrica, à saúde mental, e eles começaram a fazer cada vez mais presentes dentro da sociedade previdenciária, da sociedade médica, da sociedade científica. Muito. E aí, então, isso veio à tona realmente com a pandemia, onde que, de repente, todo mundo veio para dentro da sua casa, de repente, todo mundo vem para dentro do seu contexto, aquela coisa de, não posso mais trabalhar, não posso estar junto com meus colegas, meus entes queridos, o avô não poderia mais ver o neto. Então, isso causou um impacto muito grande na saúde, no equilíbrio mental. Interessante. E aí,
Nós acabamos todos sendo impactados muito fortemente pela pandemia. Doutor, o senhor hoje preside a 100%. Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, a Abreste. Nós estamos gravando isso no início de dezembro de 2024, nessa primeira semana. Então, dia 6, se você não puder participar desse ano, você pode participar no outro, que é recorrente. Fala um pouco desse evento que vai ter, onde vai ser e o objetivo, por favor, eu anunciei o programa aí falando de uma maratona, enfim. A Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, ela é formada por um número excelente de empresas que prestam serviços adequados aos seus clientes empresas. Né? Ela é focada na qualificação do serviço. E ela está presente nas mudanças das normas regulamentadoras, que são regras que regem o Ministério do Trabalho, estão juntos à bancada dos trabalhadores, junto aí nas questões relacionadas à proteção da saúde dos mesmos, e faz parte dessas mudanças, da criação, das alterações, e aí o foco maior desse ano são os desequilíbrios psicossociais. E aí, então, este risco ocupacional que nós agora inserimos dentro de uma gestão do risco ocupacional nas empresas, ele veio à tona e será o grande foco da nossa maratona agora no dia 6 de dezembro, nessa primeira semana de dezembro. Todos os anos nós temos essa maratona, é o Congresso da Abreste, mas o foco maior é porque os riscos psicossociais, eles viraram realmente uma obrigatoriedade dentro do Ministério do Trabalho, e já está dentro do contexto do Ministério Público do Trabalho e dentro do Ministério da Justiça. E essa quantificação de quão está sendo ou não saudável aquele determinado ambiente de trabalho, ele estará inserido dentro desse contexto obrigatório nas métricas da instituição pela qual ele desempenha a sua função laboral. Esse é o nosso tema. Entendi. O que vocês chamam de risco psicossocial? O risco psicossocial são todos os possíveis, são todas as possíveis ações que podem causar um extravasamento do limite de tolerância da manutenção da saúde mental daquele trabalhador, né? Ele pode estar relacionado às questões ergonômicas, ele pode estar relacionado às questões métricas da instituição, ele pode estar relacionado às questões de riscos dentro do próprio trabalho. Então, ele passa a ser necessariamente gerenciado pela equipe médica do trabalho e pelas empresas prestadoras de serviços em saúde e segurança no trabalho. Por isso que a Abreste, ela vem, então, junto com seus associados e junto com a sociedade, mostrar o quanto que isso está importante no nosso movimento, né? A importância desse momento que nós vivemos numa sociedade que possui uma psicoesfera muito densa. Entendi. Doutor, me tira uma dúvida. A Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho, que é a Abreste, essa associação são empresas que prestam assessorias para, vamos supor, eu tenho uma empresa, olha, eu quero implantar aqui a segurança no trabalho, aí eu contrato uma dessas empresas que está dentro dessa associação, é isso mesmo que eu entendi? Exatamente. Na verdade, é o seguinte, existe uma obrigatoriedade há muitos anos, né, da manutenção do equilíbrio da saúde do trabalhador. Isso é registrado através de uma norma regulamentadora, né? Uma legislação. E aí, então, em 1994, houve então, a abertura para todos os códigos nacionais de atividade econômica e para todas as empresas que adquiram trabalhadores, adquiram empregados no seu ambiente interno e também externo, em fazer a manutenção desse equilíbrio desses trabalhadores. Pois bem, então formataram-se empresas que prestam esse serviço para poder fazer o acompanhamento, o gerenciamento administrativo e operacional da saúde desses trabalhadores, que a gente chama de pacientes trabalhadores.
Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco do binômio aí, que eu vou chamar de binômio, assim, de fiscalização ou de punição e de educação, né? Porque eu me lembro que houve um tempo que as grandes empresas de tecnologia, as big techs, né, tinha sempre aquela coisa, né? Isso já tem uns 5, 10 anos, né? Ah, pode levar seu gato por trabalho, pode levar uma rede aqui, né? E até eu me lembro de uma charge num grande jornal que o pessoal tirando sarro, assim, ó, escolha quais das 22 horas do dia você quer trabalhar nessa Big Tech, né? Porque você tinha toda a liberdade, mas trabalhava-se muito, enfim, né? Como é que é esse binômio de fiscalização? Porque se você está numa certa profissão que tem muita demanda, você vai ser tratado melhor, você vai trabalhar menos horas, porque precisa manter aquele funcionário. Se você está numa classe que tem uma grande demanda, automaticamente, você não quer ter outro no seu lugar. Então, qual é a importância da fiscalização, se ela é realizada, e, por outro lado, as empresas também que olham que, quando o trabalhador tem saúde e segurança, independente da fiscalização, ela vê aquilo como uma produtividade? Veja bem, a questão da métrica é excelente pergunta e excelente momento para a gente esclarecer a necessidade dessa ótica para os riscos psicossociais, né? Através dele que a gente vai começar a ter essas métricas desse tal binômio que você muito bem colocou, né? Algumas empresas, elas têm, por exemplo, um grau de risco 1, um grau de risco onde você tem a administração. Mas veja, você trabalhar numa instituição econômica, por exemplo, onde você trabalha arduamente, as bolsas de valores, elas sobem, descem, etc. e tal, e fica nessa tensão. Veja, será que realmente é uma empresa focada na saúde mental desse trabalhador? Será que a empresa que trabalha com movimentos repetitivos, ela também olha essa questão da saúde do trabalhador? Então, essa fiscalização, ela tem dois níveis. A gente pode colocar uma fiscalização pelas questões das exigências das normas regulamentadoras, tem a questão da fiscalização interna, se você tem ou não as métricas estipuladas dentro da tua instituição, o que vai fazer a manutenção deste emprego para aquele determinado trabalhador, né? Então, eu acredito seriamente que, com a chegada da gestão dos riscos psicossociais, este ambiente, onde que você bem chamou de binômio, ele vai ficar cada vez mais expoente, né? E vai conseguir, então, ter o objetivo com números bem representados, onde que ele vai poder chegar numa métrica em saber se nós estamos atingindo ou não a performance daquele determinado trabalhador dentro de um limite de tolerância. Entendi. Doutor, vai ficar realmente no equilíbrio, né? Desculpa. Correto. Doutor, eu abri o programa falando de burnout, queria que o senhor falasse um pouco da definição e por que que no Brasil nós estamos aí quase que, acho que é do segundo lugar no mundo, né, em caso de burnout, chegando a 30%, quase 3 em cada 10, né, então pessoas que abandonam o serviço têm problema, abandonam não, afastamento, né, queria que o senhor falasse, tem algum indicativo por que que a gente está num nível tão alto assim no Brasil de burnout? Eu acho que o burnout, ele tem que ser melhor definido no nosso contexto, na nossa sociedade. O burnout é o estresse por conta do trabalho. Né? Realmente o chama, pegou fogo, fundiu o motor do carro. Correto. Mas será que realmente teve relação com o trabalho aqui? Será que esses casos que estão sendo registrados, ele tem o reconhecimento dos riscos ocupacionais daquela instituição? Será que existem motivos atrás deste trabalhador, deste paciente trabalhador, que levaram até esse momento desse estresse máximo, onde que pegou fogo? Entende? Uhum. Então, nós acreditamos fielmente que os riscos psicossociais, eles vêm para fazer essa métrica. Veja, Jeremias, alguns números. No Brasil, nós temos 44 suicídios por dia. Nós temos aí uma estatística desses suicídios
de idade, entre 10 anos de idade a 23 anos de idade. E leva uma criança de 10 anos a tirar sua própria vida. O que será que está faltando nessa sociedade nossa? Será que o burnout realmente é burnout? Como que está a família desse paciente trabalhador? O que está atrás dele? Como que estão as suas relações familiares? Como que está a relação da sua fé? Enfim, nós temos muito assunto aí a partir do momento que vão entrar em jogo os riscos psicossociais. Entendi. Doutor, nesse sentido, se me permite, se o senhor já encerrou, é só emendar uma pergunta que é o seguinte: a associação tem muitos integrantes, eu acho que o senhor acompanha tudo como presidente e deve saber de casos de sucesso. Como é que é o caso que dá certo? Acho que o senhor já respondeu a pergunta que eu ia fazer, essa questão de eu cresci, o pessoal falando, trabalho é trabalho, família é família, é separado. Pelo que o senhor está trazendo, e acho que é a minha opinião também, não dá para separar, né? Não mais hoje, que a gente trabalha até em casa, né? Como que é que as empresas conseguem, colocando um profissional, é um profissional de RH que pode fazer esse trabalho psicossocial, psicológico com esse trabalhador, que às vezes ele está passando por um problema grave na família, isso vai refletir no trabalho, sem entrar na intimidade desse funcionário, mas ao mesmo tempo colaborando. É um trabalho de psicologia, de RH. Quem faz e dá certo, como é que está fazendo? Eu acho que é um momento, o maior momento que nós temos da sociedade, Jeremias, em começar-se a instituir a equipe multidisciplinar. Né? Veja, nós temos as questões relacionadas ao trabalho, óbvio, temos, nós estamos falando a respeito disso. Então, quem é que vê isso? Quem é que vai estar acompanhando essa questão dentro das instituições? Uma psicologia organizacional? Os casos que estão começando a quererem elevar o seu momento mais doentio, quem é que vai diagnosticar isso? Será que é uma psicóloga, um psicólogo, o médico do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, a pessoa que está no RH, no recursos humanos, pessoa do departamento pessoal? Chegou o momento da conversa, chegou com o momento do alinhamento, da horizontalização entre as pessoas. Então, nada melhor do que um bate-papo franco com quem você está se relacionando no trabalho, na família, em qualquer canto que seja. Nós temos aí uma grande largada para uma nova era dentro das instituições e, vou mais, dentro da família brasileira, dentro desses riscos psicossociais que estão sendo mensurados obrigatoriamente em nosso país. Interessante. Eu acho que é uma mudança de época. E seja mesmo. Doutor, o senhor falou bastante em métricas e eu queria que o senhor falasse quais são as métricas que definem que uma empresa é insalubre. No passado, eu que já trabalhei lá na metalurgia, essa insalubridade era você ter produtos químicos, estar exposto à energia elétrica, um monte de coisa assim. E como eu disse, a gente evoluiu e a questão ambiental fala muito dessa insalubridade. Como é que essas empresas, que métricas são essas que falam da insalubridade? Essas métricas, Jeremias, elas são feitas a partir de estudos que aconteceram durante todos esses anos atrás, mais de 40, 50 anos atrás. E isso é mensurado através de riscos físicos, químicos, biológicos, riscos mecânicos. E para cada uma ser mensurada, você tem um especialista na área. Você tem o técnico de segurança do trabalho, você tem o engenheiro de segurança do trabalho, você tem o médico do trabalho. São eles que vão mensurar o quão possivelmente nociva à saúde daquele paciente trabalhador é aquela determinada atividade laboral. Então, nós entendemos que, de repente, você pode ter um nível de insalubridade ou um nível de periculosidade maior ou menor em um determinado exercício. Tudo isso dentro de uma mesma empresa. Né? E, para isso, então, existem mensurações feitas por esses profissionais. Uhum. Esses profissionais são estudiosos, são formados para poder
produzirem um parecer em cima de cada situação como essa. E aí sim, nós estaremos entendendo se aquele ambiente está sendo periculoso, insalubre, qual é o tipo de insalubridade, qual o tipo de periculosidade, a partir de quanto que nós precisamos usar um equipamento de proteção individual para que nós possamos não nos machucar, qual o equipamento de proteção coletiva para poder manter a harmonia entre todos, né? Então, o papel da saúde, dos profissionais na saúde, na segurança no trabalho, são fundamentais para a sobrevivência de uma sociedade. Interessante. Doutor, a gente falando desse tema, eu lembrei de uma pesquisa do Instituto Gallup americano, o senhor deve conhecer, né, que eles fazem muita pesquisa, né, nessa área, e eles falavam muito da importância do gerente, que ele falava assim, olha, você, entre o diretor ou o CEO, ele vai fazer pouca diferença para aquele trabalhador do dia a dia. Agora, o gerente, aquele cara, antigamente tinha inspetor, enfim, mas o primeiro, imediato ali que ele dá, ele falou, esse cara faz toda a diferença. O que o senhor diz para essa liderança que tem que conversar às vezes com o funcionário para saber se ele está passando algum problema pessoal, financeiro, um monte de coisa, né, para ele liderar melhor? Você se lembra que nós falamos há pouquinho e a questão da comunicação horizontalizada? Então, Correto. esse gerente, esse supervisor, qualquer que seja a nomenclatura que você dá para essa pessoa que está junto àquela pessoa que está desempenhando uma outra função de trabalho, ele precisa ser qualificado cada vez mais. Ele precisa receber informações atualizadas do que está acontecendo na sociedade para poder atuar dentro das instituições. Eu vou te falar uma coisa. Você imagina que uma pessoa em 1940, com 70 anos de idade, havia adquirido 40 mil informações, 40, 60 mil informações. Uma pessoa hoje, ela recebe 80 mil por dia. Olha o tamanho do número de informações que a gente tem. Então, esse gerente, ele recebe informações de todos os cantos. Ele recebe da alta cúpula da empresa e recebe do chão de fábrica, como a gente fala como figura de linguagem, né? Que está junto na operação, na força tática da instituição. Veja o quanto que ele é importante na manutenção do equilíbrio de cada paciente trabalhador desse. Veja o quanto que ele é importante na harmonia daquele conjunto de pessoas que estão lá. Veja que, entrando um risco psicossocial, como esse, que vai entrar dia 1º de maio do ano que vem, né, obrigatoriamente, ele precisa ser os olhos e o corpo da alta cúpula da empresa. Veja o quanto que isso é importante saber também que, será que aquela população está ficando doente? E por que está ficando doente? Chamar o supervisor, chamar os representantes daquelas determinadas áreas, ou seja, a promoção da comunicação, comunicação de toda a instituição. É isso que vai fazer toda a diferença. Entendi. Doutor, fala um pouquinho mais para a gente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, que tem um evento aí que eu chamei de é um grande evento, né? Mas o senhor podia até dar a nomenclatura direitinho, é 6 de dezembro, e vocês vão ouvir muitos profissionais, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais para empresas que são de saúde e segurança do trabalho, se quiserem se associar à associação, porque ganha força também, né? E isso é importante para todos, e para os profissionais que querem participar também, para quem é esse público que vocês vão fazer esse evento, enfim. Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho não existe de agora, não. Ela é de 1998. Dr. Milton Lara, Dr. Sérgio Canha, Mário Gonciani, enfim, um grupo de empresários, Dr. Rudy Fati, Luiz Riemann, enfim, um grupo de empresários entendeu que, ao invés de terem ações paralelas, ações diferentes, seria interessante começar a compartilhar situações que poderiam ser importantes para a sociedade. E do próprio bolso, como se fizeram a associação nascer.
E nós aqui, nós estamos sendo o quarto presidente, né, a quarta gestão da empresa, da associação, e a associação hoje, ela foi exteriorizada para todos os níveis do território nacional. Então, nós estamos presentes dentro do governo federal, dos governos estaduais, das associações de classe, das associações científicas. Tudo isso foi fruto do Dr. Newton Lara, Dr. Rudi Fati, do nosso Dr. José Carlos Dias Carneiro. Enfim, a gente vem aí numa constância qualitária com o passar do ano, dos tempos, na ideologia de fazer com que essas empresas prestadoras de serviços não sejam produtoras de papéis, não sejam produtoras de atestados, não sejam produtoras de laudo, não, mas que façam parte de uma qualificação onde que a saúde dentro do trabalho é tão importante quanto a saúde pública. E aqueles pacientes, trabalhadores que estão lá, estão equilibrando não somente a sua saúde, quanto da toda a sua família. Veja, hoje nós temos mais de 4.200.000 trabalhadores sendo gerenciados diretamente pelas empresas associadas da Brest. Veja o quanto que isso faz diferença numa sociedade. Quanto que faz diferença para uma saúde pública, para um SUS, para um plano de saúde. Enfim, vamos levar em conta que 75% da população, daí para um pouco para mais, e aí vamos ver como que a sociedade vai andar nesse caminho aí para os próximos tempos, que não tem acesso à saúde, não tem acesso ao SUS. Eles se apoiam diretamente com as empresas prestadoras de serviços em saúde e segurança no trabalho. Você não imagina, Jeremias, o quanto foi importante as nossas empresas no momento da pandemia. Nós tínhamos pessoas morrendo nas filas, pessoas sendo internadas e de lá faleciam e entravam outros tantos. Como que foi feito toda essa questão da biossegurança no trabalho? Fomos muito importantes nesse momento crucial da sociedade, aprendemos muito, e é por isso que a gente traz e convida a todas as empresas que estão registradas nos seus respectivos conselhos, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Engenharia, Conselho de Fonoaudiologia, de Enfermagem, a participar da Abrest. A Abrest hoje é uma balizadora de qualificação de empresas. Nós temos um selo de qualidade onde que mostra para o nosso cliente ou nossa instituição que obrigatoriamente precisa do serviço, falar assim, olha, essa é uma empresa idônea, essa é uma empresa associada da Abrest. Então, veja, órgãos públicos nos trazendo aqui, se apoiando em determinadas precificações de mercado. Então, a Brest hoje, ela realmente entrou para o rol das associações que possuem uma referência de mercado. Então, para todos os telespectadores, eu convido donos de empresas de saúde e segurança no trabalho em questioná-los. Por que você ainda não faz parte da associação? Acho legal. E agora que vai ter todo esse evento aí, dá para fazer um network, mesmo que a empresa seja menor, dá para você aprender com as maiores, principalmente as que estão dando certo. O que o senhor tem visto que tem dado certo nessa área da saúde, doutor? Empresas grandes e pequenas que têm investido na saúde do trabalhador, principalmente a questão da saúde mental, né? E que o senhor vê de bons resultados. Veja bem, olha só que interessante essa tua pergunta. A associação hoje formou-se um ecossistema. E ali, dentro desse ecossistema de empresas, empresas que são mais especializadas em saúde mental, ou empresas mais especializadas em saúde morfofuncional, em ergonomia, em laboratório, o que quer que seja, enfim, elas se encontram, fortalecem-se e trazem isso para uma sociedade. Olha o quanto que você pode evoluir administrativamente e corporativamente falando.
para um segmento que tão é necessário, tão importante dentro da nossa sociedade, o quanto que é importante para uma situação de saúde, uma questão de segurança. Veja, ainda estamos com números enormes de mortes dentro do nosso território nacional. A cada 50 segundos, Jeremias, uma pessoa é acidentada no trabalho. Então, assim, é muito sério isso. E esse network, essa confluência de ideias, e nós temos aí uma capilaridade. Veja, uma empresa associada à Brest pode ter 200 clientes, pode ter 100 clientes, 20 clientes, tem empresas que têm mais de 3.000 clientes. Veja a capilaridade de informações que o governo federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério da Justiça possui somente numa associação séria, uma associação que estimula a ciência, uma associação que estimula a qualificação dos profissionais prestadores de serviço. A gente tem visto aí balbúrdias acontecendo, né? Então, assim, isso sem falar questões comerciais, que não vou entrar nesse mérito, né? Você dar de graça um serviço qualquer em saúde e segurança no trabalho, veja, cuidado, muito cuidado. Então, a associação ela é formada por entidades sérias, por entidades que querem prestar serviços idôneos aos seus clientes. E fora o network, fora balizamento de preço, fora equipamentos, enfim, fora tem ciência, tem qualificação, quem ganha com isso? Todo mundo. Muito bom. E o trabalhador que vai se valer desse trabalho também é muito interessante que tenha essa idoneidade que vocês trazem. Doutor, eu queria agradecer muito a sua participação, já participou outras vezes aqui com a gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, quando o papo é bom, passa rápido, mas eu conversei com o doutor Ricardo. Eu conversei aqui com o Dr. Ricardo Pacheco, ele é médico e presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, a Brest, que está realizando esse grande evento e você pode participar. É um tema recorrente, doutor? Vamos continuar mais para frente sobre esse tema, mas por enquanto, muito obrigado pela sua participação. Jeremias, um grande abraço fraterno a você, muito bom revê-lo através mesmo que sendo por vídeo. Um grande abraço a toda a equipe da TV Alesse, que sempre nos recebeu de braços abertos. E obrigado a você que está assistindo e gosta realmente de um jornalismo de ponta, qualificado. Muito obrigado. E eu, Ricardo Pacheco, em nome da minha família, em nome da associação, agradecemos essa abertura aqui. Muito obrigado. A gente que agradece, lembrando a você também, olha, que eu não citei, mas temos um projeto de lei aqui na Assembleia que institui a Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Esgotamento Profissional, ou Síndrome de Burnout, que é do deputado Edmir Chedi, dentre muitas outras iniciativas. Então, você pode sempre procurar o seu parlamentar para debater esses temas. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima edição.